One aim, one action, one chance, one expert. Bom, acho que antes disso, dar um passo para trás, a lei ela traz um ambiente de negócio muito mais interessante, né? É inquestionável que, por mais que haja dificuldades nesses 4 clubes que você citou agora, a realidade deles hoje é anos-luz melhor do que o que eles tinham antes. Sim. Então, assim, vamos lá. Não vamos pegar, amassar, jogar fora e começar tudo do zero, até porque a chance do novo vir pior é enorme, né? Agora, desde o começo, a lei ela nasceu com o intuito claro de criar 2 classes de ativos, digamos assim, né? Os ativos saudáveis, né? O clube de futebol, sua torcida, sua história, tá? E os atletas, e um ativo podre que é as dívidas. Assim, você joga as dívidas fiscais ali dentro da associação e deixa ela se virar para pagar. Você pega as dívidas trabalhistas e fiscais, dá um jeito de pegar um pedacinho da receita, ali 20% da receita da SAF e põe numa fila longa para pagar. E pronto, e se virem. Agora é isso que sobrou para vocês, credores. Essa, para mim, foi o grande erro da lei, foi ter separado em duas classes de ativos o negócio que era uma coisa só. Então, trouxe uma sensação de calote, de tentar né? passar para trás o credor. O Brasil já vive uma realidade de recuperações judiciais, que a gente pode falar mais para frente sobre isso, que é uma relação aberta e franca entre credor e devedor, de uma forma que você pode criar uma estrutura favorável a que as empresas se recuperem. É até exigível, né, que seja assim, né, cara? É exigível. Saudável, exigível, é natural, né? que seja feito assim. Então, para mim, o grande erro, a grande falha da lei da SAF foi essa, foi simplesmente tentar empurrar para debaixo do tapete um problema, deixa para lá, alguém vai pagar essa conta e eu salvo aqui, né, de uma maneira grandiosa, os clubes dos seus problemas históricos e faço o futebol começar novo. Alguma dor nessa transição tem que ter, né? Então, tentaram fazer uma mudança dessa sem nenhuma grande dor. Então, para mim, foi o grande problema nessa criação, que é o que agora o Textor sentiu, né? Óbvio que ele sabia que outras dívidas esportivas, outras questões... Iam sair do armário em algum momento, né? Armário, lógico. Mas aí ele finge surpresa, né? Surpresa, o que aconteceu? Que é justamente para dizer, não fui enganado, mas tem que melhorar, eu aceitei o desafio, mas agora a gente precisa dar um jeito de dar uma reforçada nisso aqui. É uma visão e é uma preocupação interessante, até uma sugestão interessante. Vamos lembrar do que aconteceu, por exemplo, na Espanha, né? As dívidas foram renegociadas no ambiente da Liga. Então, assim, a Liga foi lá, fez a renegociação, tudo passa por ela que faz os pagamentos, ela devolve só a diferença. Então, assim, você tem um ambiente de indústria estruturado que permitiu que as renegociações fossem feitas de uma maneira única e igual para todo mundo e que quem tivesse mais ou menos dívida teria um benefício maior ou menor. Quando você deixa as decisões isoladas, você vai pegar o caso do Bahia, que tinha uma dívida pequena, o City vem lá e fala, dá tudo que eu assumo esse negócio e está tudo certo, e a realidade do Bahia e da SAF do Bahia é uma. E, francamente, num ambiente desregulado, ele vai olhar para os outros e falar, cada um com os seus problemas. Assim, vocês se virem com esse monte de dívida que vocês têm. Que é o que deveria ter sido feito, ainda que com um volume muito grande, com os novos donos, com o Textor, com o 777, mesmo com o Ronaldo. O Ronaldo fez depois, entendeu qual que era a jogada, foi lá, já pediu uma recuperação judicial do Cruzeiro, já trouxe todas as dívidas para dentro, trouxe os ativos. A melhor forma de se estruturar um processo de SAF é ignorar a lei. Assim, a lei permite isso, aquilo, então, ignora e vamos pelo modelo mais ético, digamos assim, que é eu, como novo dono, vou assumir todos os passivos. Vou sentar com todo mundo, vou tentar renegociar da melhor forma possível. Mas a conta fecharia? Aí a gente vai para uma outra questão. Talvez, sendo bem franco, hoje, talvez nem para clubes sem dívida a conta fecha do ponto de vista... Se não tiver uma série de outras mudanças que a gente pode falar depois. Sim. Mas assim, no mínimo,
você ia poder sentar e pedir uma recuperação judicial, renegociar as cíveis, renegociar as trabalhistas. Quantos, vocês que vivem nesse meio, um pouco como eu, mais do que eu, quantos clubes não tem lá aqueles 30 treinadores que assinaram contratos milionários, sabendo que não iam receber, só para ficar numa fila para receber depois? Qual o problema de você sentar com o cara que tem lá o contrato com 10 clubes e falar, então agora vou te dar uma redução aqui de 20%, 30%, 40%, porque você assinou um contrato sabendo que eu não ia receber. E um treinador, um atleta, um fornecedor, enfim, tem um monte de gente que se aproveitou da má gestão e da má estrutura do futebol para ganhar algum dinheiro no futuro, porque sabe que isso vira uma poupança. Então, sendo benevolente. Forma... Oi? Sendo benevolente. Sendo benevolente. Tá bom. Agora, então, a melhor forma de estruturar, dado que você não tem um modelo de indústria organizado, com alguém que pudesse sentar em nome dos clubes e fazer essa renegociação, é tentar sair pelo modelo mais ético, que é, senta aqui, as dívidas são todas minhas, a associação vai para lá, me traz todos os ativos, tá? Porque assim, também não vou deixar metade de ativos que não valem nada, e me dá os ativos, me dá as dívidas, que daqui para frente eu cuido desse negócio. É a forma mais... Depois, vai fechar a conta, ou não vai fechar a conta, que condições vai fechar a conta, é a segunda conversa desse negócio. E aí não deveria ter sido feito a toque de caixa, porque se fosse feito a toque de caixa, talvez fosse feito de uma maneira diferente, pensando no retorno. Então, por isso, inclusive, que a gente está vendo uma demora nas próximas rodadas de SAF. Sim. Porque agora, assim, você passou o primeiro susto das 3 primeiras. Aí veio a quarta, que é do Bahia, que já nasceu de uma maneira mais organizada. Agora está todo mundo olhando, fazendo conta, o que eu ponho para dentro, o que eu tiro, o que fica com você, o que fica comigo, qual a conta que vai ter aqui, vai vender jogador, não vai. Então, assim, tem um monte de coisa que está sendo discutida agora para tentar transformar clubes brasileiros ou novas SAFs em algo que possibilite retorno para os investidores. Né? Primeiro, vou só falar do Textor, né, que é uma figura ilustre dentro do Botafogo. Mas o Textor ele já assumiu a sua função de cartola. O Textor é um grande cartola, com o bolso aparentemente fundo. Então, ele age como um cartola. Quando você espera, né, de um dirigente profissional, uma postura ele já vai para a torcida, ele já fala as coisas, ele não abriu os balanços até agora. Então, ele gostou da função de cartola, né? Só com o poder todo para ele. Então, quase um mecenas, hein? Quase que eu falo. É que eu falo que dinheiro sem gestão é mecenato, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse negócio. Exatamente. E aí, fazendo parênteses sobre ele, eu sei de algumas histórias, até porque eu já, de alguma maneira, participei um pouco à distância, ele tentar montar uma estrutura para cuidar dos clubes dele, da Igor e tudo mais, mas não conseguiu ir para frente, ainda não tem, né, um negócio robusto para tocar. Então ele vai lá tocando meio que no varejinho, né? Cuida aqui, cuida ali, corre lá, fala alguma coisa, e às vezes fala, como falou o negócio da SAF, de uma maneira atabalhoada, com a ideia certa, mas da forma errada. Acho que hoje, passadas essa primeira leva, a insegurança jurídica da SAF ela pode ser contornada. Então, eu acho que o investidor vê menos problema na insegurança jurídica, porque, de novo, se você sentar e assumir todas as dívidas e falar, é tudo comigo, e eu vou sentar com o credor, eu vou resolver, você ultrapassa esse problema. Sim. É a diferença entre você pegar a lei e falar, o que está escrito aqui, vou pegar o regulamento debaixo do braço, né? Eu vou pagar 20% aqui, as fiscais vão para lá, o que é esportivo a gente vai ter que renegociar e pagar à vista, eu vou sofrer transfer ban, então eu vou seguir com o regulamento e deixa estourar. Você está sob uma enorme insegurança jurídica. Se você sentar e falar, é tudo meu, eu vou pagar todo mundo, só preciso de prazo para organizar a casa, a insegurança foi embora. É claro que isso vale para o clube que deve menos. O clube que deve muito, aí talvez a gente volte na conta, né, Tiago? Será que fecha a conta? Você pegar um time com 1 bilhão de dívida e tentar fazer isso? Então, aí, de novo, a gente vai para a segunda derivada, que faz sentido comprar no clube endividado no Brasil, mesmo com muita torcida? Sim. Até hoje teve uma coluna do Rodrigo Capello que ele coloca
a surpresa do Al-Ahly vencer o Flamengo, tal, e ele compara a receita, o tamanho da receita do Al-Ahly com a do Flamengo. O Al-Ahly só perde em reais para Flamengo e para Palmeiras em termos de receita e muito pouco. Ou seja, é um mercado, óbvio que é um mercado inflacionado por sheiks e por tal, governo e tudo mais, mas é um mercado que está disputando atletas com o mercado brasileiro. É aquele mercado que você ignora, você fala, isso não existe, né? É tudo um bando de pé de pano jogando lá. Não, né? É um mercado que começa a ser um mercado competitivo. Então, como é que a gente pensa em investimento em futebol? Qual a lógica de você investir num clube de futebol? Tem duas. Primeiro, uma que não é você tirar dividendo. Você não vai fazer o clube dar lucro para tirar dividendo. Quanto menos dinheiro tiver na operação, menos eficiente e capaz de competir você menor a sua chance de ser campeão, de ganhar títulos e fazer mais dinheiro. Então, você não tira dividendo. Você compra um clube de futebol, comprando um clube na baixa, como a gente diz, reformando, melhorando, vendendo na alta por um preço maior. Né? Para isso, formando atleta e vendendo atleta para fazer com que esse dinheiro gere e ele mesmo se autoalimente o negócio. Como é que você ganha dinheiro com o clube no Brasil pensando nessa lógica? A lógica de você comprar na baixa e vender na alta, ela pode fazer sentido pegando um clube como o Botafogo, que estava numa situação difícil e tudo mais, tem um potencial de crescer, mas ao mesmo tempo, qual é o mercado que teremos daqui a 10 anos para garantir que você vai ter a venda do Botafogo por 5 bilhões de reais? Eu não sei se vai ter um mercado para isso, né? Diferente de você tem na França, na Inglaterra, na Alemanha, todos esses países, você tem mercados claros. Por quê? Porque tem uma lógica de indústria. Tem fair play financeiro, né? Tem um sistema de televisão que funciona com regras claras, tem liga, né? Tem produto. Então, quando você compra um time na segunda divisão por 5 milhões e você investe e leva ele para a primeira, você vai vender ele automaticamente por 25, porque tem escassez de mercado, né? Tem poucos clubes sendo vendidos, ele já aumentou a receita, você consegue planejar. No Brasil tem isso? Hoje não. Haverá isso? Talvez. Quando? Não sei. Então, por que você investiria no Brasil? Só porque é uma máquina de formar atletas, e aí você pega esses atletas, pode até utilizar na sua estrutura local, mas ele vai servir de base para você mandar para clubes de mercados desenvolvidos e estruturados, que te possibilitem um ganho maior na revenda desse atleta ou na conquista de um campeonato. Então, ficamos ainda como uma segunda prateleira do futebol mundial, né, justamente por isso, porque ainda a gente vive num mundo, do ponto de vista de indústria, muito desorganizado. Como é que está o fair play financeiro, César? Como é que está o cronograma disso? Qual o estágio que tem hoje? Como é que você enxerga isso, né? Se você vê isso ainda com esperança ou com absoluta incredulidade? Não, assim, foi um projeto que começou em 2018 até 2021. Até 2021 eu acreditei que pudesse sair. Depois disso, não pela CBF não vai sair. Mas supondo que aprove, não deveria ser importante constituir garantia suficiente para que não corra o risco de, no meio do caminho, o cara desistir e ir embora e deixar para trás a opção dele de 30 milhões de dólares, por exemplo? Eu acho que sim, acho que sim. Vamos lá. Lembrando que a lei da SAF ela foi criada para você já proteger a associação, né? Ela tem lá os seus mecanismos de proteção. Golden Share lá, você tem 10%, você proteger os símbolos, essas coisas todas. Quando eu lá atrás, eu sempre me coloquei contrário à recuperação judicial, e aí eu tinha um chefe que dizia que só os idiotas não mudam de opinião. Hoje em dia eu já acho que assim, a recuperação judicial, dado o oposto, né, ou a opção que é a lei da SAF, ela pode funcionar melhor, né? Mas aí, para que ela funcione melhor, e aí a gente tem que lembrar do ambiente que estamos falando, que é o do futebol. Quando você entra numa recuperação judicial, você deixa de pagar lá, você tem um período onde você pode ficar sem pagar as dívidas, você ganha lá 180 dias enquanto você está negociando e tal. Talvez o processo, para ser mais eficiente, até para criar essas proteções todas, ela deveria ter sido pensada dentro da lei de recuperação judicial, um capítulo à parte para tratar do tema
recuperação judicial de instituições esportivas. E podia ser desde futebol, ou um clube social, ou qualquer que seja, alguém que lide com marca, com público, com esporte, com desporto, alguma forma. E aí você cria as regras de proteção, as regras de as salvaguardas todas. Você cria, por exemplo, você pode criar regras de tudo mais deu errado, faliu, esta marca ela tem que voltar a ser negociada em X tempo. E ela tem que ser negociada e colocada em prática em Y tempo. Ela não pode ser contratada. Você vai imaginar que o Cruzeiro faliu, um atleticano não pode comprar a marca e engavetar e falar, não existe mais Cruzeiro. Você cria as regras claras do ponto de vista de salvaguarda da instituição, da sua história, das suas marcas, mas leva ao risco de quebrar, falir e ter que começar tudo lá de baixo de novo, né? Então, acho que a recuperação judicial ela é mais bem estruturada, ela é mais organizada, ela permite, inclusive, que alguns credores virem sócios, acionistas. Eu quero trocar minha participação por participação acionária. Eu não acredito que eu vou receber, não quero um haircut, eu quero receber 10% da ação desse clube, que é um clube empresa que talvez eu acredite. Então, acho que a gente precisa repensar e amadurecer a possibilidade de uma recuperação judicial organizada mesmo e pensada para a instituição, para a indústria, porque ela é uma indústria que, se você passar 6 meses sem pagar nenhuma dívida e no meio de recuperação judicial, no meio de uma competição, você já ganhou um benefício que muitas vezes os outros times ali estão sofrendo para pagar suas contas em dia, enquanto eu estou disputando meu campeonato brasileiro aqui com uma certa folga de estar liberado de pagar certas dívidas. Então, acho que a gente precisa pensar, e aí, neste processo de revisão da lei da SAF, talvez ponderar alternativas como essa para garantir que quem opte por uma recuperação judicial faça da melhor maneira possível, não prejudique completamente os adversários, mas também preserve os símbolos e as marcas, a história, caso venha a falir, porque isso é uma possibilidade real.